Cara, eu fui assaltado 2 vezes no mesmo dia pelo mesmo bandido no meu local de trabalho. É, galera, infelizmente foi isso que aconteceu comigo. Esse fato fatídico que aconteceu comigo foi em 2017. Eu era frentista e eu vou contar para vocês como tudo ocorreu. Mas antes, já se inscreva aí no canal, deixe o seu like e comenta de onde você nos assiste. E conta aí também se você já passou por algo parecido no seu local de trabalho, se você já foi assaltado ou algo inusitado. Então vamos embora. Galera, eu comecei a trabalhar nesse emprego em 2017. Eu era frentista, eu trabalhava no horário de uma escala, né? A minha escala era de 12 horas por dia, porque minha escala era de 12 por 36. Eu trabalhava um dia para folgar um dia. Porém, isso ficava só na teoria, porque quando eu comecei logo a trabalhar lá nesse posto, o patrão, que era o dono do posto, ele passava perto da minha casa e me ofereceu carona. Eu, muito ingênuo, aceitei. E o trajeto que eu gastava, o tempo da minha casa até o trabalho, era relativamente perto, no máximo 10 minutos para chegar lá. Porém, o dono, que era o dono do posto lá, ele passava na minha casa, faltando 15 para as 5, 20 para as 5 da manhã. Porém, a gente só começava a trabalhar na teoria às 5h30. E ele passava bem, mas bem antes. Para você ter uma ideia, se a gente só gastava 10 minutos, não tinha o porquê dele passar tão cedo assim. Aí a gente começou a ir junto lá para o trabalho, eu ia com ele. Quando a gente chegava lá, galera, ele simplesmente passava 5 minutos, a gente chegava lá 5 horas, faltando 5 para as 5. E quando a gente chegava lá, galera, ele já pedia pra gente abrir o posto. Porque trabalhávamos eu e outro frentista, um colega meu, colega de trabalho, então a gente tinha, né, que fazer isso porque a gente precisava do emprego. A gente trabalhava, era o certo, né, na teoria, 12 horas por dia. Porém, a gente trabalhava entre 15 horas e 15 horas e meia, chegando até 16 horas. E a gente não tinha hora extra. A gente também tinha que se virar com a alimentação. A gente não tinha nenhum benefício. A gente não tinha nenhum benefício de pelo menos ganhar nosso café da manhã. Nada. A alimentação era sempre por nossa conta. Então a gente tinha que se virar com a alimentação. Seja café da manhã, almoço, lanche, tudo. Então eu começava a trabalhar geralmente às 5 da manhã e saía 9 da noite, chegava às vezes até 9h30 da noite sair do trabalho. Era bem, mas bem puxado. E como eu falei, a gente não ganhava hora extra, nada por fora. Era complicadíssimo lá. Sem falar que o dono era um cara bem exigente, bem um pouco soberbo, para falar a verdade, e também muito chato, cara. Chato demais. Como eu falei que a gente não tinha, né, alimentação, a gente se virava lá, eu e meu colega, a gente juntava nossa grana que a gente tinha, e já era pouca, a gente juntava e comprava lá pão, a gente comprava mortadela e comia, cara. A gente comprava um café solúvel para passar a semana e era isso. A gente também, na realidade, o café solúvel a gente só foi comprar depois que a gente comprou o micro-ondas. Que para você ter uma ideia, não tinha nem micro-ondas lá quando a gente começou a trabalhar. A gente tomava do café do posto mesmo, que não sei como. Era a única coisa que ele colocava que era, não era nem pra gente, era para os clientes o café. A gente tomava do café do posto no nosso café da manhã. E no almoço a gente levava a nossa marmita, mas infelizmente já comi muita comida azeda lá por não ter onde guardar, porque a gente tinha um único freezer lá
e era onde ficava os sorvetes. E ele não queria que a gente colocasse nada além do sorvete lá. Então já cheguei a comer muitas vezes comida azeda, para não ficar com fome, ou jogar minha comida e se virar para comer na hora do almoço. Então, e também, galera, eu não chegava a ganhar nenhum salário nesse trabalho, porque ele dizia que não podia pagar. A gente sabia que ele podia, porém, como a gente estava precisando, era o que tinha, a gente tinha que aceitar. E depois de um tempo, a gente teve que comprar, como eu falei para vocês, um micro-ondas. A gente se juntou e comprou um micro-ondas para ter pelo menos um café ali quando a gente quisesse. Era o café solúvel que a gente gostava muito. A gente se juntou e comprou, que eram 4 funcionários, que eram 2 funcionários em cada dia, em cada plantão. Então juntamos e compramos esse micro-ondas. E depois de alguns meses, galera, o primeiro dono, ele teve que vender o posto. Ele repassou esse posto para outro cara. E esse cara morava em outra cidade. E eu perdi, né, essa carona que eu tinha pela manhã até o posto. Então, eu tive agora que me virar não só com minha alimentação e também com o transporte. A gente não ganhava, como eu falei, vale transporte nem ajuda de custo. E eu tive que me virar, tirar do meu próprio salário para chegar, né, até o meu trabalho. Então isso consumia cerca de 35% do meu salário, alimentação e transporte. Então, quando esse dono entrou, esse novo, as coisas não ficaram tipo tão ruins como era como com o antigo dono. As coisas tipo melhoraram um pouco porque ele não ficava muito lá no posto. Ele deixava o gerente. E o gerente era um colega meu de trabalho. Ele era um cara da gente boa. Então a gente trabalhava mais sossegado. E depois que esse novo dono assumiu, foi até melhor porque a gente não tinha aquele cara chato no ouvido da gente, mandando a gente fazer as coisas, sendo ignorante lá. Então melhorou um pouco, cara, lá o ambiente de trabalho. Mas infelizmente começou outra coisa ruim, que eram os assaltos. E nessa semana que ocorreu, né, esse assalto lá, cara, foi um dia tranquilo. A gente tava até de boa lá no trabalho. A gente tava sentado, eu tava com o meu celular, um iPhone 4, bem surrado. E o meu amigo também tava sentado lá também. A gente tava conversando e olhando meu celular. E, cara, de repente veio um cara, eu acho que esse cara, esse bandido era de menor, cara, esse marginal. Ele chegou, cara, ele só fez, como é que eu posso falar? Ele só fez subir a camisa e mostrar o cano do ferro. Cara, a gente não pode brincar, né? Até porque a gente fica muito exposto quando você trabalha em um posto de gasolina. Você fica exposto a muita coisa. Aí a gente, cara, a gente não sabe, né? Se era de verdade ou não. Então a gente entregou, eu tive que entregar meu celular, o que eu tava lá o que a gente tinha conseguido, né, no posto até o momento. A gente entregou. E o cara saiu, pô, saiu na maior, de boa, andando, como se nada tivesse acontecido, galera. E lá nesse bairro tava acontecendo com muita frequência assaltos, não só lá no posto, mas em residências e na rua em si. As pessoas estavam reclamando demais da violência na minha cidade, que é Caruaru. Aí, galera, a gente ficou meio que em choque. Depois aconteceu isso. Cara, eu fiquei. Nunca tinha acontecido isso comigo. Eu fiquei bem, mas bem assustado. Um pouco traumatizado, né? Pra falar a verdade, porque foi a primeira vez. Então eu fiquei com muito medo. Mas é aquela coisa, né? A necessidade me fez continuar, porque eu não podia largar, né? Aí eu liguei, né, para o dono que estava em outra cidade e ele falou que resolvia a situação pra gente e colocar segurança lá, mas ele demorou até começar, né, colocar alguém lá. Então
A gente ligou para o gerente o gerente desceu, ficou lá com a gente. Cara, foi um negócio bem pesado, porque, cara, não basta o emprego já ser ruim, você ganhar pouco, mas você ainda tem que ser assaltado, levarem seus pertences e você não poder fazer nada. Cara, meu celular tava bem velho, mas só era o que eu tinha, cara. Era um iPhone 4 bem surrado, mas era o único. E me fez muita falta. E o dono, cara, simplesmente não me ajudou com nada, né? A conseguir comprar um novo. Eu tive que me virar para comprar um novo. E foi passando o dia, a gente só que foi se acalmando, foi lá. Mais ou menos umas 6h30, não, acho que quase 8 horas da noite. Cara, eu vi o cara, não, eu não acreditei que era o mesmo cara que tinha me assaltado, que tava voltando lá. Ele voltou na maior cara de pau, velho. Fez a mesma coisa, só que a gente tava sentado mais pra dentro do posto, já pra evitar, mas não deu muito certo. E ele chegou, cara, e só fez se render. E ele chegou, cara, não precisou tirar nem o ferro da cintura e levou o que a gente tinha novamente. O que a gente tava pra passar o troco, né? Que era uma boa quantidade de dinheiro. Então, aconteceu, cara, foi 2 vezes no mesmo dia. Aquela coisa, raio não cai 2 vezes no mesmo lugar, cara. Realmente cai. Aconteceu comigo, aconteceu lá e por incrível que pareça, esse mesmo cara roubou a gente de novo na mesma semana. Por incrível que pareça. Eu não sei qual foi o dia precisamente que aconteceram esses assaltos, mas foi o mesmo cara. Aí daí que o dono, ele começou, né, a ver que o negócio não era brincadeira. Aí ele colocou lá uns seguranças, aí foi que deu mais uma segurada nas coisas. Porque senão, cara, era muito visado posto, até porque é visado posto ainda por conta que o fluxo de dinheiro é muito grande. E também, como a gente fica com uma boa quantidade para passar troco, é uma presa fácil, né? Você que trabalha no posto ser assaltado. Eu fiquei meio que. Fiquei um pouco traumatizado, né? Esses dias. Cara, eu passei por 3 assaltos na mesma semana e 2 assaltos num dia só. Isso nunca tinha acontecido comigo, nunca tinha sido assaltado. E fui assaltado 2 vezes no mesmo dia. Meu Deus do céu. Mas, graças a Deus, a gente teve esse livramento de nada ter ocorrido com a gente. E a gente tá aí, graças a Deus, buscando aí coisas melhores para nossa vida. E eu quero saber de vocês aí, o que vocês acharam também desse fato que ocorreu comigo lá no ano de 2017. Se você já passou por isso também, conta aí nos comentários se você realmente já passou por situação parecida no seu local de trabalho, se você já foi assaltado no seu local de trabalho. E não se esqueça, cara, já se inscreve no canal. Não perde os próximos vídeos que vão vir aí. Aqui eu tô falando de trabalhador para trabalhador, porque a gente sofre muito nesse Brasil. Esse Brasil da gente é complicado. Você viver aqui, você consegue sobreviver. E é isso aí, galera. Até o próximo vídeo. Não se esqueça, galera, se inscreve para não perder. Eu vou tentar colocar pelo menos uns 3 vídeos por semana para vocês e a gente bater aquele papo e fazer aí uma família forte aí de CLT quebrado. Se você for um CLT quebrado assim também que nem eu, já deixa nos comentários também. E fiquem com Deus. Até a próxima, se Deus quiser.